Jó, capítulo 1, versículos 1 e 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No versículo 1 diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantas pessoas você conhece que são assim, que vem logo na sua cabeça? Que você pode dizer, não, fulano é íntegro, reto, se desvia do mal, temente a Deus. Algumas pessoas a gente lembra rapidamente, né? Nós conhecemos muitas pessoas assim, graças a Deus, né? Mas não é uma índole natural do ser humano. A gente espera isso das pessoas para viver bem em sociedade, né? Que as pessoas sejam íntegras, que se desviem do mal. Por isso nós temos até leis para controlar, porque a índole humana, né, ela nos leva a errar, a cometer erros, e às vezes até esses erros, se não houvessem leis, eu acho que a gente não tinha mais humanidade, não. A gente já tinha sido destruído, né? Porque a índole humana faz com que a gente queira se vingar, que a gente queira punir o outro. E quando Deus estabelece as leis, Ele já coloca, e às vezes as pessoas não entendem isso, olho por olho, dente por dente, essa expressão, para controlar o ser humano, porque a nossa índole é sempre responder mais do que aquilo que a gente recebeu. Isso desde a infância. O coleguinha deu um peteleco, o outro dá um empurrão, né? Um coleguinha xinga você, você quer xingar a mãe dele. Você não xinga ele, você quer xingar a mãe, porque a nossa reação é sempre maior do que aquilo que a gente recebeu, né? Alguém dá um tapa, a pessoa vem com soco, já vai desferindo soco. É uma coisa, às vezes, até assim, que para quem não está na situação, ou quem está assistindo, fica, meu Deus, que coisa horrível. Mas para quem está envolvido na situação, ela sempre vai responder assim: eu perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça, eu estava com tanta raiva, com tanto ódio, que eu perdi a cabeça. Porque essa é a índole, a nossa natureza adâmica, o que a gente recebeu de Adão. A gente sempre responde a mais do que aquilo da ofensa que a gente recebeu, né? Isso acontece no primeiro pecado registrado na Bíblia, fora do paraíso, né? Por inveja e ciúmes, um irmão mata o outro irmão. Por inveja e ciúmes, ele foi alimentando dentro dele. O irmão não tinha culpa de nada. Abel não tinha culpa de nada. Ele só estava vivendo a vida dele, adorando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem estava alimentando aquele sentimento horrível era Caim. Ainda foi advertido por Deus, né? Cuidado, o teu desejo é contra, mas a ti cumpre dominá-lo. O irmão não é responsável pelo teu desejo, é você que é responsável pelo teu desejo. E esse desejo pode ser para o bem ou para o mal. Então, quando é para o mal, a gente precisa controlar.
Mas, mesmo sendo educados, né, eu costumo falar assim com as mães de crianças coléricas, né, crianças que já demonstram que são coléricas na infância. Olha, você precisa dominar seu filho, mostrar poder, porque seu filho é colérico, então ele quer exercer poder. Então o seu poder tem que ser maior do que o dele. Eu vi uma vez uma mãe assim, com um filho colérico, e a mãe assim, se você continuar fazendo isso, a mamãe vai chorar. Eu falei assim, a pior coisa que você faz é isso, porque ele quer ver você chorar. Ele tem prazer nisso, e não é porque ele é um psicopata, não, é porque ele é colérico. Ele quer exercer poder. Então, quando ele vê que te desestruturou, ele vai ficar, consegui. Ele gosta de ver a professora desestabilizada, porque ele está exercendo poder. Ele é um líder nato. E não sabe controlar as suas ações. Mas então você vai ter que ser mais forte que ele. Você não pode demonstrar fraqueza, você tem que demonstrar, porque um colérico só se submete a outro mais forte. E ponto. Então, essa nossa natureza humana, por que eu estou falando disso? Porque ela não nos aproxima de Deus, ela nos afasta de Deus. Isso é óbvio. Se a gente pensar um pouquinho, isso tem lógica. Porque se foi o pecado que afastou o homem de Deus, e nós herdamos isso, né, através do sangue de Adão, então a nossa natureza humana, ela não nos aproxima de Deus, ela nos afasta. Mas quando somos ensinados a buscar o Senhor, nós somos ensinados a ser tementes a Deus, a gente aprende. Jó aprendeu. Ele foi ensinado. E ele tinha um coração que o levava a temer a Deus, a ser íntegro, a se desviar do mal. Eu não sei o que os pais de Jó ensinaram para ele, mas ele aprendeu. Ele era tão preocupado com isso que ele fazia isso pelos filhos. Ele chamava os filhos depois das festas e falava assim, eles devem ter feito besteira. Deixa eu orar por eles, porque eles podem ter blasfemado contra Deus. Eu vou fazer um sacrifício e vou santificar meus filhos. Só que isso não fazia Jó ter intimidade com Deus. Isso não fazia Jó conhecer a Deus. Ser temente a Deus, ser íntegro, reto, é o que se espera de um ser humano. É o que se espera para a gente viver bem em sociedade. Mas não é só isso que Deus espera de nós. Ele quer relacionamento. Ele quer de volta aquilo que nós nem tivemos, né? Que Adão e Eva jogaram fora lá no paraíso. Quando ele vinha toda viração do dia e conversava com eles. Se relacionava. E aí, Adão, o que você fez hoje? Eu dei nome àqueles animais ali. É mesmo. E eu descobri que aquela planta ali faz isso, isso, isso. Ele conversava com eles. Então, como Jó aprendeu isso? Só tem uma forma. Isso, infelizmente, só tem uma forma mesmo que a gente aprende, que a gente conhece a Deus. Pelo sofrimento. É o único meio, é só o sofrimento que nos leva a conhecer a Deus. Eu não vou aqui falar da história toda de Jó, a maioria das pessoas, até que não são cristãs, já ouviram falar alguma coisa de Jó, mas eu gostaria que você abrisse Jó 42, versículos 1 ao 6.
Jó 42, dos versículos 1 ao 6. Eu sempre, como discipuladora, até como conselheira, eu sempre falo para as pessoas, o sofrimento tem que te aproximar de Deus. Na hora que você está sofrendo, e é uma tendência natural do ser humano se voltar contra Deus, é uma coisa da nossa natureza também, ficar com raiva. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não, o sofrimento é a hora que a gente mais precisa dele. É a hora que nós temos que pedir socorro, reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Quem somos nós? Eu tenho até medo disso, dessa expressão. Mas quem somos nós para olhar para Deus e falar: por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A gente não tem controle nem sobre a nossa própria vida. Então, na hora do sofrimento, isso precisa gravar na nossa mente. É a hora da gente se voltar para Ele e não contra Ele. E aí, depois que Jó passou tudo, ele disse: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E assim, quando Jó teve consciência de quem Deus era e quem Ele era, ele olha e fala: eu te conhecia só de ouvir, os meus pais me ensinaram, minha mãe me ensinou, eu só repeti, agora não, agora os meus olhos te veem, tu me ensinarás, ou seja, eu vou me relacionar contigo. E essa consciência de quem é Deus e de quem eu sou faz com que a gente pense: não, eu não sou tão íntegro assim. Eu não me desvio do mal tanto assim quanto eu pensava. Eu não sou tão reto assim. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa consciência faz com que a gente entenda: não, eu sou pecador. Eu sou pecador. Isso fez Paulo, o apóstolo Paulo, dizer: dos pecadores eu sou o principal. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais pecadores nos sentimos. Não é que a gente esteja cometendo atos de pecado, mas é que nós reconhecemos o quanto a nossa natureza é pecaminosa e quanto nós precisamos dele. Precisamos da presença dele, precisamos do conselho, precisamos da direção. Amém? Eu queria que você abrisse Isaías, capítulo 38, versículo 17. Isaías 38, 17. Aqui é um cântico do rei Ezequias, que quase morreu, e aí
Deus deu mais alguns anos de vida a ele, e aí ele foi curado. Ele estava com uma doença, ia morrer, mas ele foi curado. Então, no versículo 17 diz assim: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus. A primeira coisa que ele fala não é da cura, mas é do perdão. Depois ele fala da cura, né? O Senhor veio salvar-me, né? Mas agora, ele falou, né? Restaurou minha saúde, mas ele dá ênfase ao perdão dos pecados. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amaste a minha alma, livraste me livraste da cova da corrupção e lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O sofrimento, né? Que agora está na moda as pessoas usarem, eu nem sei de onde veio isso, mas o processo, é o tal do processo, né? É o processo, eu tenho que passar pelo processo para chegar ao meu objetivo. E, às vezes, nós damos ênfase, chamamos Deus do Deus da promessa, o Deus que faz promessas e cumpre promessas. Mas e o meio disso? Que quando a gente vê as histórias bíblicas, né, a gente lê não só o início e o final, mas a gente vê os 25 anos que Abraão teve que esperar para Isaac nascer. Foram 25 anos. E olha que Abraão já tinha 75 quando Deus fez a promessa a ele. A gente não vê quantos anos, acho que foram 17 anos. Não, 17 anos José tinha, 40 anos quando a promessa se cumpriu. Isso dá quanto, Jonas? 23? Não. O quê? Sim, mas do sonho que eu estou falando. Do sonho, ele tinha 17, 23, né? Me ajuda aí, gente, eu sou péssima em matemática. 23, pronto. É porque vocês estão pensando, porque a cabeça de quem conhece a história é de quando ele tinha 30 anos e se tornou governador, mas não é disso que eu estou falando. Ele tinha 40 anos quando ele se encontrou com os irmãos e se concretizou o sonho deles se prostrarem diante dele. Então, entre o sonho de José e o cumprimento disso, foram 23 anos. Esse é o processo. O Deus que nós servimos não é só um Deus de promessas, que faz promessas e cumpre promessas. Ele é um Deus que nos acompanha no processo, que está conosco no processo, Ele não nos abandona. E Isaías 43, uma página aí depois, deixa isso bem claro, do versículo 1 ao 5. Esse aqui é o Deus dos processos, é o do meio, não é só do início e do fim, mas é o que está conosco no meio, na parte mais difícil. Mas agora diz o Senhor, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste preciosa aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Quando passares, eu serei contigo. A água não vai te submergir, o fogo não vai te queimar. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Esse é o nosso Deus que está conosco, obrigada, que está conosco no meio, no processo. Quando as pessoas às vezes não acreditam em nós, quando os concursos não são passados, e aí faz outra prova, e faz outra prova, estuda de novo e quase desiste. Quando a enfermidade se prolonga e parece que não vai passar. Parece que não vai passar nunca. Aí a pessoa já fica, já são tantos anos desse jeito. Quando as respostas não vêm, só tem o silêncio. Quando está tudo em silêncio, Ele está conosco. Ele diz, eu serei contigo, eu estou aí. Eu não vou abrir mais um texto, mas se a gente lembrar do Salmo 23, né, ele diz, né, que nada vai me faltar. Aí a gente acha que só a parte boa, não, mas a parte ruim também não vai faltar. Porque se ele fala, refrigera a minha alma, quem precisa de refrigério? Quem está ardendo, quem está queimando e que precisa de alívio. Guia-me pelas veredas da justiça. Quem precisa de justiça? Quem está sendo injustiçado. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, vai ter vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me... Quem precisa de consolo? Quem está triste. Então não vão faltar essas coisas, mas Ele estará conosco. Né? E se a gente olhar para o sofrimento e não pensar assim, eu sou um coitadinho, né? Eu estou sofrendo mais que todos os outros. Por que isso acontece comigo? Acontece com todo mundo. Esse mundo é mau, né? Apesar dele ser lindo, ele também é mau. O mundo espiritual é o tempo todo forças do mal tentando nos destruir. A maioria das coisas que o inimigo planeja para nos destruir, a gente nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Que o Senhor resolve lá no terceiro céu, não chega nem aqui. No terceiro, no segundo, as guerras acontecem lá e às vezes não chega nem aqui. Aí às vezes chega um resquício daquela guerra toda e a gente, eu vou morrer, O Senhor me esqueceu, o Senhor lá, poxa vida, fiz uma guerra para te salvar, Bia. E um negocinho que resvalou em você, você acha que você vai morrer? Não vai, eu serei contigo. Eu estou contigo. Eu estou lutando por você. Esse é o nosso Deus, é o Deus do processo, das promessas também,
mas também do processo, que está conosco no meio. E tudo que a gente faz na vida, o mais difícil é o meio. Muita gente não termina as coisas, não termina os cursos porque, tá chato, o meio é chato. Mas se você não passar pelo meio, você não vai terminar nunca, nada na vida. E quando estiver chato, quando estiver difícil, quando estiver doloroso, lembre-se que o Senhor está contigo. Respira fundo e fala: eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque o Senhor está comigo. É Ele que me sustenta, é Ele que vai me guiar até o fim. A sua vara e o seu cajado me consolam. Amém? E que a gente não se esqueça que o sofrimento não é para nos afastar de Deus, é para nos aproximar dele. Mais pertinho a gente tem que ficar, porque a gente precisa dele. E é a hora que a gente mais o conhece. A gente vê a sua bondade, a gente vê o seu cuidado, a gente vê as ações de Deus para nos livrar, para nos proteger. Às vezes ele usa estranhos, ele usa coisas para nos alertar para alguma coisa que a gente não estava vendo. E a gente reconhece que foi a mão de Deus que agiu. Amém, meus irmãos? Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e falasse com Deus nesse momento. Primeiro, reconheça que você é pecador. Apesar de ser íntegro, reto, justo, se desviar do mal, você é pecador e muito. Somos pecadores. Pecamos por ações, pensamentos, sentimentos, palavras. Palavras, então, pecamos muito. Então, fale com o Senhor. E se arrependa. Senhor, como Jó, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque eu sou pecadora, preciso de Ti, preciso da Tua companhia para andar comigo. Eu preciso do Teu zelo, eu preciso dos Teus conselhos, eu preciso caminhar contigo em todos os lugares por onde eu andar. Eu quero caminhar contigo como Adão, como Eva no paraíso, que conversavam contigo. Eu quero caminhar contigo no meu trabalho, na minha família, na minha casa, em todos os lugares por onde eu passar. Eu preciso lembrar que o Senhor está ali. Eu não deixei o Senhor na igreja. O Senhor está comigo todos os momentos. Naqueles momentos que eu estou sozinha, que não tem ninguém, que eu até precisaria de alguém, mas não tem ninguém. Naquele problema para resolver, naquela madrugada, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, porque o Senhor sempre fala conosco. Queremos Te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Queremos reconhecer quão pecadores nós somos e quanto precisamos da Tua presença, da Tua glória, quanto precisamos reconhecer que o Senhor está conosco no meio desse processo. E queremos, Senhor, Te pedir que continues trabalhando na nossa vida, na nossa alma, continues investindo em nós, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, para que possamos, Senhor, cumprir os propósitos para os quais o Senhor nos fez. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.